Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o meia atacante Rodrigo Tabata, aquele mesmo, com ótimas passagens pelo Goiás, né? A última delas ainda no Campeonato Brasileiro de 2005, onde marcou 8 gols em 41 jogos naquela temporada. Agora, atualmente com 42 anos de idade, completa 43 no mês de novembro e foi recentemente anunciado o seu retorno ao Al Rayyan, equipe do futebol do Catar, uma das maiores, né? O Rodrigo Tabata, que inclusive tem nacionalidade, jogou na seleção do Catar até meados de 2017 e até hoje soma números espetaculares. Fez a sua estreia no último final de semana, deixa eu pegar aqui, foram 11 minutos diante o Al Arabi, no dia 23 de setembro, aliás, foi no sábado, né, na Liga do Catar, jogador que assinou um contrato até a metade do ano que vem. Até tinha um contrato basicamente semelhante, até junho de 2024, no Al Sadd, esse clube que ele estava desde 2019, quando havia deixado o próprio Al Rayyan para mudar para o outro clube do futebol do Catar, e agora novamente saindo do Al Sadd e retornando ao Al Rayyan. Pegando seus números nos últimos anos, na temporada passada, 22-23, 20 jogos com 7 gols marcados e 1 assistência. Na anterior, 11 gols e 5 assistências. 2020-21, 14 gols e 2 passes para os seus companheiros. É um jogador que sempre manteve essa média altíssima, apesar do número baixo de jogos, né? Se a gente pegar aqui um traço de 2014 até o final agora, né, de 2024, nas 10 últimas temporadas, o ano que ele mais atuou foi na temporada 2021, com apenas 37 jogos disputados. É óbvio, né? Se você comparar o físico do Rodrigo Tabata, é algo assim inacreditável. Por já ter 42 anos de idade, né? O físico, digamos, a aparência dá pinta de ser um jogador ainda com 27, 28 tranquilamente. Entretanto, o número de jogos no mundo árabe, né, é muito menor do que aqueles que a gente estamos acostumados, né, aqui no futebol brasileiro, com 70, às vezes até 80 jogos e uma só temporada. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre o Rodrigo Tabata. Vou até deixar aqui para vocês, né, um mapa dele de movimentação na temporada 2022 na Champions League Asiática, pelo Al Sadd. Pode observar fazendo mais uma função como um segundo atacante, um meia central, caindo principalmente pela região central do gramado. Ele que no ano passado, depois do falecimento do Ailly Pinheiro, até postou uma homenagem também no seu Instagram, quando ele tinha voltado para fazer uma visita ao Goiás, pelo ano da camisa, parece ali em meados de 2015, enfim, jogador que já foi especulado uma outra vez o seu retorno ao futebol brasileiro, onde ele não joga desde 2008, atleta que é revelado nas categorias de base do Paulista de Jundiaí. Pode deixar sua opinião sobre o Rodrigo Tabata, excelentes números, né, nas últimas temporadas. Talvez, se o jogador tiver o interesse, por exemplo, de aposentar no Goiás, acho que pode ser uma boa na questão de homenagem. Você, por que não, tentando para uma disputa de campeonato brasileiro? Não pode ser aquela contratação, digamos, de camisa 10, como chegou o Guilherme na atual temporada, mas, por exemplo, a fins de homenagem, uma disputa, por exemplo, do campeonato goiano. Beleza, se der certo, pode renovar para a sequência do campeonato brasileiro, mas se não der também, apenas, enfim, algo de homenagem mesmo, apesar de não ser, digamos, o maior ídolo da história do Goiás, né, já que jogou apenas por 2 temporadas, 2004 e 2005, é um jogador que até hoje tem um grande carinho da torcida, e ele da mesma forma com o Verdão. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador que, infelizmente, para a torcida do Goiás e com toda a razão do mundo, a palavra aposta virou um pânico, né? Só de você escutar isso, você já vai pensar, puta, que é isso? O que você vai trazer aqui pra gente, né? Porém, é algo que eu acho que o Goiás, ele erra demais na mão na hora de fazer contratações. Eu sou totalmente a favor de apostas. E, inclusive, o Goiás, com seu atual poder econômico, precisa sim fazer muitas delas durante a temporada, não só no Campeonato Goiano, mas também na disputa do Brasileirão. Entretanto, às vezes algumas apostas que deveriam ser no máximo composição do elenco, como no caso atual, por exemplo, do Anderson Oliveira, apesar de ser até um bom jogador para a composição do elenco, hoje ele dá para dizer que é a única alternativa dentro do elenco do Goiás. Então, muitas das vezes, a torcida acaba queimando um determinado jogador, porque ao invés dele ser uma segunda opção, uma terceira opção, como por exemplo chegou o volante Morelli, uma excelente aposta, contratado agora em 2023, mas ele não chegou para ser o titular absoluto. Apesar da fase de muitos jogadores ruins ali no meio de campo, o Morelli foi ganhando aos poucos o espaço, não era uma contratação extremamente urgente. E em geral, desta maneira que acaba dando certo. E hoje um jogador importantíssimo será comprado para o ano que vem e ser um ativo do Goiás, tanto dentro quanto também
fora de campo nessa possibilidade de revenda futura. Na minha avaliação, o Goiás deve subir um pouco mais o seu patamar de apostas para o ano que vem, principalmente se conseguir ficar na Série A do Brasileirão. E um nome que eu gostaria bastante de ver vestindo a camisa do Goiás é o meio atacante Marcelinho. Mais um que estava presente nesse jogo, né, entre Guarani e Tombense, ele que pertence a Tombense, clube do interior de Minas Gerais, e soma excelentes números nessa atual temporada, principalmente levando em conta que é um jogador de apenas 20 anos de idade. 6 gols marcados e uma assistência em 38 partidas. Geralmente pode fazer uma função como um meio atacante, às vezes um segundo atacante também, caindo pela ponta esquerda. Jogador que inclusive é natural de Anicuns, do interior de Goiás. Eu tenho muitos parentes daquela região também, muito legal a cidade. E o Marcelinho que começou nas categorias de base do Atlético Goianiense, no time sub-17. Inclusive depois que ele encerrou o contrato no Cruzeiro, vou pegar aqui para vocês, foi no finalzinho do ano passado, em meados de novembro. Ele foi procurado tanto pelo Atlético Goianiense quanto também pelo Sport Recife, além da Tombense, que acabou levando o jogador, né, para o começo de 2023 e marcando até aqui 6 gols. Na Série B do Campeonato Brasileiro, 26 partidas e 3 gols marcados. Foi titular em 12 das suas 26 aparições até aqui. Inclusive, vou deixar para vocês o mapa dele de movimentação. Na segunda zona, pode observar, bastante preenchido na ponta esquerda, tanto na parte ofensiva quanto também mais atrás, né? Ali na parte defensiva, na ponta direita, fazendo uma função mais central também. Então, um jogador que eu acho bem interessante para a próxima temporada. E como eu mencionei para vocês, não só vocês, como eu também, sou torcedor do Goiás, obviamente, acaba ficando assim muito apavorado com essa questão de apostas. E o Goiás ele erra na mão disso, não de jogadores que vingaram. Né? Não acho certo a gente chegar aqui agora também e falar que nenhuma aposta do Goiás deu certo. Não é isso. Né? Você pode olhar dentro do atual elenco. O Morelli é um jogador muito importante. O próprio Sidmar, né, um zagueirão que chegou sendo uma aposta do Atlético no interior de Minas. O Dieguinho também, né, um jogador valioso. O próprio Tadeu, que vinha de temporadas na Ferroviária, no Oeste, no máximo a Série B de Brasileirão. Em outras temporadas também, como o Bruno Henrique, como o próprio Michael. Mas o natural é você errar, assim como qualquer coisa, né? O nome já sugere, é uma aposta, pode dar certo ou não. Quando dão certo, obviamente a parte financeira, né, acaba falando muito mais alto, e o nível de jogador, por exemplo, hoje, se fosse para o Goiás pegar um cara, contratar igual o Morelli vem atuando no meio de campo, basicamente impossível, porque esse jogador já teria um contrato muito caro, como por exemplo em um Bahia, em um Fortaleza, em um Cruzeiro, Santos, e o Goiás não teria condição de ir lá e tirar o jogador em uma fase positiva. Então é sim importante as apostas, mas o Goiás deve subir um pouco mais o seu nível, sabe? Parar de tentar contratar tantos assim como o Eduardo Churran, ou o Carlos Maia, ou por exemplo o Felipe Costa, beleza, um desses aí pode até dar certo, você traz um desse nível, mas tenta trazer jogadores até 23 anos que vêm de bons números, jogando com frequência, em uma Série B, em uma Série C do Campeonato Brasileiro, e eu acho que o Marcelinho, jogador que tem passagens também no profissional do Cruzeiro, do Palmeiras, na base do Vasco, na Ferroviária também, no Água Santa, então é um jogador de bastante, digamos, capacidade, tanto nesta parte de formação como jogador, quanto também dos seus números, né, apresentados em 2023. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Marcelinho e de outros destaques nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, mas aí o Goiás jogando a Série A vai ter que contratar destaque da Série B. Não vejo problema algum nisso. Como eu falei, na minha avaliação, a diretoria do Goiás erra na mão de contratar apostas e serem as únicas alternativas, eles acabam sendo titulares. E outro ponto também, o Goiás não contrata jogador, pagando, né, uma compensação financeira. Aí pro ano que vem vira aquela história toda, sabe? Os principais destaques, todos emprestados, voltam para suas equipes e aí o Goiás não consegue manter uma base. Eu até não critico o Goiás nos últimos anos. Se a gente pegar de 2021 para cá, vários jogadores permaneceram dentro do atual elenco. Mas, assim, sabe, você manter uma base é muito mais fácil para um início de um novo trabalho, uma nova temporada, eventualmente um novo treinador, você adaptar essas apostas de um nível maior. Com todo respeito, não adianta você pegar um jogador da disputa da Copa Paulista, já com 25 anos, e tentar encaixar ele de uma vez no elenco da Série A. Pode ser que dê certo, um ou outro jogador, existem exceções para tudo isso, né, que eu estou comentando aqui com vocês. Porém, você subindo um pouquinho mais esse patamar, vai lá, contrata um cara desse aí na Tombense, um empréstimo, como fez, por exemplo, com o Zé Ricardo, em nível de Série B de Campeonato Brasileiro, a chance de dar certo, até mesmo um destaque jovem na Série C do Campeonato Brasileiro,
a chance de dar certo é muito maior. Não sou o dono da razão, não trabalho no Goiás, nada disso. Apenas alguns comentários aqui para vocês que pode ficar livremente para deixar a sua opinião aqui embaixo também. Fechado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Eu vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!